Alô, meus amados, meus queridos, nós estamos de volta para conversarmos mais um pouco sobre a palavra do Senhor e passar para vocês aquilo que Deus tem nos mostrado, que nós consideramos de grande valia e de grande importância para o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos ler um texto da palavra aqui no livro de Juízes, no capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. O título é assim: Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e saíam com ele. Então nós vemos aqui, meus queridos, a situação do Jefté, né? Ele, um momento só, ele era filho do Gileade com uma prostituta. E, como nós vemos, até hoje existe assim, muita dificuldade para alguém que nasce nessas condições. Naquele tempo era muito mais difícil, eu creio, né? Tanto que a palavra não relata que Gileade tenha tido algum cuidado com seu filho. E os seus irmãos o hostilizaram e ele, pelo jeito, não defendia. Ele ficou num sofrimento muito grande. Ele acabou indo embora para outra cidade e lá ele se ajuntou com homens levianos e diz a palavra que saíam com ele. Então eu imagino que, digamos que ele tenha se ajuntado a uma gangue perigosa dessas que a gente vê hoje, né? Coisa triste, né? Então isso foi uma ocorrência na vida dele. A outra foi que os seus irmãos foram sim. Deixa eu terminar essa parte. Então Jefté, quando os seus irmãos foram atacados, e eles foram lá pedir para ele defendê-los. E ele foi lá e os irmãos dele já iam com a promessa dele governar sobre eles se ele vencesse aquela guerra. Então ele ficou muito empolgado com aquilo, ele queria muito, era uma coisa muito importante para ele. Só aí a gente já nota uma deficiência emocional dele, ele tinha aquela ânsia por governar, né? Porque é uma pessoa que foi o tempo todo desprezada, ele tinha algum trauma nessa parte, né? Então ele fez um voto ao Senhor, que se o Senhor desse a vitória para ele, quando ele chegasse em casa, ele sacrificaria a primeira pessoa, a primeira coisa, digamos, que ele encontrasse, ele sacrificaria ao Senhor. Ele não imaginou que seria a sua única filha. Ele acabou perdendo a sua única filha. Ele já ficou, digamos, bastante desfalcado, né? Depois os seus irmãos foram atacados novamente e foram atrás dele para que ele lutasse por eles, com eles, e já também com a promessa dele governar sobre eles. E ele foi, houve uma certa confusão lá no meio dessa luta, e ele foi lutando, levando os irmãos a lutar uns contra os outros, e ali terminou a jornada de Jefté, né? Então, nós queremos falar hoje da parte espiritual disso aí, que ele era bastardo, né? Bastardo, a palavra fala, é aquele que espiritualmente, é aquele que tem até uma relação com Deus. No entanto, ele não serve ao Senhor, ele vive distanciado de Deus, ele
não, digamos, é o que literalmente a palavra fala, que ele não aceitou a Jesus como seu Salvador. A palavra fala que todos quantos receberam o Senhor Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós para sermos filhos de Deus não basta nascer, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Aí então nós seremos todos filhos de Deus. Ou seja, ninguém precisa ser um bastardo espiritual. E nós vamos falar aqui, vamos deter mais na questão do bastardo social, né? Que é aquela criança que ela não tem do seu pai a relação que ela deveria ter, que é o propósito de Deus, que haja num casamento legal, né? Que os filhos nascem ali com daquele casal e o pai, especificamente o pai, cuida, né? A mãe tem o seu valor, mas aqui agora é pai. Então, fica uma lacuna muito grande quando este pai não cuida desta criança e ela acaba ficando delinquente. Nós vemos que isso existe tanto na parte social, literalmente, um homem pode ter um filho fora do casamento, mas na verdade isso nós podemos ver também muito nos lares, nos casamentos. Filhos que não tiveram a devida atenção do seu pai, eles acabam tendo uma relação doentia com o seu pai e ele acaba tendo uma situação até de bastardia dentro de casa, mesmo com seu pai ali vivo, casado, porque o pai não cuidou do seu filho. E nós vemos aqui pela situação de Jefté, que ele era forte, era valente, era valoroso, era um excelente guerreiro, mas ele era todo desestruturado, a carreira dele não prosperou. E assim nós vemos hoje como é que muitos Jeftés estão por aí, né? Às vezes a gente vendo a televisão ou uma foto, a gente, quando é mostrado um presídio, como nós vemos homens muitas vezes valentes, inteligentes, fortes, estão lá exatamente porque não tiveram cuidado do seu pai. E isto, especialmente no tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que já houve muito prejuízo, os presídios estão lotados, até mesmo a gente fica vendo políticos que assumem cargos para governar no país. Agora nós estamos vendo situações que mesmo as pessoas que mais estudaram, elas ficam com um caráter doentio e que muitas vezes isso é exatamente pela falta do cuidado paterno. E é muito difícil de ser curado isso. Então, eu quero me deter mais nesta parte para trazer um despertamento àqueles que nos ouvem, para a importância dos pais cuidarem dos seus filhos. Aqui nós até estendemos para a mãe, porque tem uma certa hora, particularmente quando esta, digamos assim, entre aspas, bastardia, ela acontece dentro de um casamento, acontece muitas vezes os pais não têm noção do que eles estão fazendo quando eles estão educando uma criança e os maltratam, e os hostilizam, e os desrespeitam, e não cuidam direito como manda a palavra do Senhor, e acabam fazendo dele um delinquente, uma pessoa desestruturada, e que muitas vezes esse filho vai ser
o motivo do sofrimento daqueles pais. Então, a chamada é especial para os pais, mas aqui envolve também as mães, para que nós tenhamos muito cuidado na educação dos nossos filhos, porque eles podem se tornar realmente delinquentes, podem se tornar os piores cidadãos da sociedade, muitas vezes até quem sabe vestidos em toga, mas muitas vezes o caráter deles é doentio, muitas vezes podem ficar ricos, mas ficam com um caráter doentio, e isso Deus não se agrada. Então Deus nos chama a atenção para que os pais, para que cuidem dos filhos. E este cuidado que nós estamos apontando aqui não é de comprar sapato novo e roupa nova, mas é cuidar de acordo com a palavra de Deus, que os pais se voltem para o Senhor. E especialmente é uma tristeza muito grande quando se vê que pais que se dizem tementes a Deus e hostilizam os seus filhos e os fazem deles os piores cidadãos, a ponto de muitas vezes eles irem parar nas penitenciárias, irem parar nas gangues por aí afora e nos piores crimes. Então, meus queridos, fica aqui esse alerta e depois eu convido vocês a refletirem bem sobre Jefté e cada um prestar mais atenção na educação do seu filho, porque muitas vezes os próprios pais estão formando e criando os seus próprios algozes, né? São filhos que vão dar trabalho, são filhos que vão trazer sofrimento, são filhos que vão sofrer, fazer os pais sofrerem, fazer a sociedade sofrer. Então, nós vamos parando por aqui e eu estou com vontade de trazer outros assuntos assim nessa linha, né, de apenas um assunto mais particular. E vamos ficando por aqui e a paz do Senhor Jesus.